Segundo o jornal Sol, o governo agiu como um polvo para controlar os média. O semanário justifica este objetivo do executivo de Sócrates com a publicação de novas escutas do processo Face Oculta. O tão polémico polvo que a edição do semanário Sol traz hoje à capa aprofunda o alegado plano de controle da comunicação social, no qual os magistrados do processo Face Oculta consideraram existir indícios muito fortes do envolvimento do governo, nomeadamente do primeiro-ministro. Após as notícias da última sexta-feira que descrevia o plano de controle da TVI, a edição de hoje do semanário refere um esquema mais amplo que, usando a PT, visava lançar um novo grupo de comunicação social favorável ao governo. Segundo o Sol, em simultâneo com a compra da Média Capital, a estratégia passaria também pela aquisição de um outro grupo de comunicação social que se tornaria parceiro estratégico da PT. Numa primeira fase, esse grupo seria a Cofina, empresa que detém o Correio da Manhã, ou então a Empresa, grupo de Pinto Balsemão, ao qual pertencem a SIC e o Jornal Expresso. Rogadas as tentativas de controle de um destes grupos, o plano passou então à compra do Grupo Control Invest de Joaquim Oliveira, que detém, além do Diário de Notícias, o Jornal de Notícias e também a TSF. O Sol cita ainda o despacho de 23 de junho do procurador João Marques Vidal, que defende que este esquema poderia causar prejuízos económicos para a PT. Segundo o procurador de Aveiro, poderiam resultar prejuízos económicos para a PT que previsivelmente seriam pagos com favores do Estado ou, no mínimo, colocariam os decisores políticos na dependência dos decisores económicos. O despacho do procurador João Marques Vidal conclui mesmo que, tudo somado, este plano constituiria uma verdadeira corrupção dos fundamentos do Estado de Direito Democrático. A TVI naturalmente tentou uma reação por parte de Armando Vara, um dos principais implicados nas escutas citadas pelo jornal Sol, mas foi-nos dito, e passo a citar, não faço comentários. Já o PSD reagiu a estas novas revelações feitas pelo jornal Sol. O líder parlamentar do partido insiste na urgência de mais esclarecimentos de José Sócrates para que fique claro se houve ou não interferência do governo no negócio entre a PT e a TVI. Aguiar Branco diz que é necessário tranquilizar o país. Eu acho que em relação a esta matéria o país precisa de esclarecimentos. E já há várias oportunidades o Sr. Primeiro-Ministro teve para o efeito e seria aconselhável que o fizesse para que se restaurasse a tranquilidade dos portugueses. Em entrevista ao TV24, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça garantiu que as suas funções se limitaram a validar as 13 escutas onde intervinha o Primeiro-Ministro e que nelas não encontrou relevância criminal. O juiz disse ainda que não tinha de se pronunciar sobre todas as gravações do processo Face Oculta, nomeadamente as que estão reproduzidas hoje no semanário Sol. Nos dois primeiros despachos considerei que havia uma nulidade, porque tinham sido apreciadas e validadas por um juiz que não era no caso concreto competente. No entanto, de qualquer maneira, no segundo despacho, de uma maneira talvez mais perceptível para um leigo, no primeiro despacho de uma maneira mais difícil, numa linguagem mais técnica, eu dei a entender que se houvesse elementos indiciários em termos criminais, a nulidade da escuta seria eventualmente reavaliada, que não foi porque não havia. No terceiro despacho, a escuta não foi anulada, foi válida porque a escuta foi enviada imediatamente ao Presidente Supremo, simplesmente também não tinha elementos. Não sei bem se está a querer discutir um caso de responsabilidade política ou um caso de responsabilidade criminal. E quer-se meter, digamos, nesse caldeirão todo a própria figura do Presidente Supremo. Que, como disse... Quer-se meter ou está metido? Ou está metido. O quis-se meter, penso que ultimamente já não se meteu tanto. Porque, por exemplo, outra coisa que para mim é um espanto, as escutas foram publicadas faz amanhã 8 dias no Sol, não houve ninguém que tivesse a hombridade de dizer que aquelas escutas não têm nada a ver com o Presidente Supremo. O Presidente Supremo não interveio em nada que tivesse a ver com aquelas escutas. Se me perguntar, acha que este sistema de validação de escutas, que atribui ao Presidente Supremo, é o ideal? Eu digo que não. Estas escutas dominam as conversas em todo o país e nem podia deixar de ser. Nos corredores da Assembleia da República são mesmo o tema do dia. Cláudia Sebastião, boa tarde. Já ouvimos a reação do PSD e os outros partidos já reagiram?
Muito boa tarde. Não, os outros partidos ainda não reagiram, o PSD foi o único oficialmente a fazê-lo. O CDS-PP deverá vir aqui, por parte do CDS-PP, Pedro Mota Soares, o líder da bancada parlamentar, deverá vir aqui daqui a alguns minutos, um momento também que acompanharemos em direto. O PCP, em princípio, só reagirá durante a tarde. O Bloco de Esquerda será Francisco Louçã a fazer uma reação do partido que está no Norte, onde também temos uma equipa de reportagem, e Francisco Assis, o líder parlamentar do Partido Socialista, para já não vai fazer nenhuma declaração, nenhuma reação a esta notícia, à manchete do Jornal Sol. São as indicações que temos neste momento. Também já questionamos os assessores do Ministro dos Assuntos Parlamentares para saber se estava prevista alguma declaração, se ele ia falar sobre o assunto. Para já, durante a manhã não está nada previsto, mas ele vem, Jorge Lacão vem a uma comissão parlamentar falar sobre o orçamento, e onde será certamente questionado pelos partidos da oposição sobre a situação da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa, e também sobre este caso da interferência, da alegada interferência do Governo na comunicação social. Essa audição de Jorge Lacão será durante a tarde, e também acompanharemos certamente durante a tarde na TV24 esses desenvolvimentos. Para já, daqui a alguns minutos teremos então o CDS-PP e viremos aqui assim que se justificar. Assim será, Cláudia Sebastião. Queremos naturalmente ouvir a reação do CDS a toda esta polémica, e aí voltaremos quando assim for possível. O sol chegou mesmo às bancas, isto apesar de Rui Pedro Soares, quadro da PT, um dos visados nas escutas, ter tentado proibir a sua divulgação. Interpôs uma providência cautelar para proibir a publicação do Jornal Sol. Sobre isto, o presidente da Associação Sindical de Juízes diz que esta foi mais uma tentativa de silenciamento dos média. A liberdade de expressão está em causa, assegura António Martins. Com este tipo de situações que ocorreu com Mário Crespo, que tem ocorrido na comunicação social, com outras situações anteriores, começa efetivamente a estar em causa valores essenciais de uma democracia, entre elas a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. E, portanto, é preciso que as pessoas exerçam a sua condição de cidadãos e digam não a este estado de coisas. Já o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público diz que as ordens do Tribunal são para cumprir. Não vou comentar a decisão do Tribunal, que decidiu a providência cautelar. Eu, como calcula, como magistrado, aquilo que defendo é que as decisões dos tribunais devem ser respeitadas, quer se concorde com elas, quer se discorde, sendo que há os meios próprios processuais, legais, para reagir às decisões quando não se concorda. Portanto, é o que eu lhe posso dizer relativamente a isso, como não poderia deixar de ser. José Eduardo Muniz garante que houve ingerência do Governo na TVI, e para o antigo diretor-geral desta estação, nesta altura ninguém tem dúvidas disso. Bom, eu acho que ontem já houve uma pequena nuance nas afirmações do Primeiro-Ministro. Ele disse que não teve conhecimento formal. Portanto, anteriormente não tinha conhecimento puro e simples. Portanto, o que significa que alguma coisa ele sabia do negócio. Que houve ingerência, ou vários tipos de ingerências nestes processos relacionados com a TVI e com outras entidades da parte do Governo, não tenho a mínima dúvida sobre isso. Manuel Moura Guedes vai mais longe e fala num país dominado pela censura. Lamenta que as pressões tenham chegado a este ponto, mas a jornalista diz que só assim é que os portugueses percebem como é que a comunicação social estava a ser controlada. Face a novas escutas que foram divulgadas, eu podia apresentar uma queixa, foi o que fiz, e contra as pessoas que estavam nas escutas. O facto de se apresentar aqui uma última crónica que não chegou a ser publicada num jornal, no dia em que o administrador da PT interpôs uma providência cautelar para que o jornal não saísse, isto tudo é normal? Não é normal, mas eu também já estou habituada há muito tempo a que as coisas em Portugal, relativamente à comunicação social, não sejam normais. Há muito tempo que nós vivemos num ambiente em que a liberdade de informação e a liberdade de expressão em Portugal não se processam de uma forma normal. Mas isso hoje
para mim já era evidente há muito tempo, isso hoje, felizmente para os portugueses, está-se a tornar evidente. Tenho pena que tenha demorado tanto tempo e tenha sido preciso que o Jornal Sol tenha divulgado as escutas, em que tornou isso de uma forma óbvia, para que os portugueses e as pessoas de uma forma geral se tenham apercebido que a liberdade de informação, de que a comunicação social estivesse a ser controlada e que o governo tivesse uma apetência tão grande para a ter sob a sua mão e sob o seu jogo. Para o Observatório de Imprensa, estas novas escutas do Jornal Sol devem ser reveladas. Joaquim Vieira diz que os jornalistas estão a fazer o seu trabalho e o mesmo defende o Sindicato dos Jornalistas. Afirma que é preciso o conhecimento cabal dos factos. As novas escutas do Jornal Sol deviam ser divulgadas desde que os jornalistas considerem que haja matéria de interesse público. É esta a opinião do Presidente do Observatório da Imprensa. Joaquim Vieira vai mais longe e diz que, neste caso, o valor de informação é mais importante do que o direito de privacidade dos protagonistas. Que as escutas deviam ser divulgadas pelos jornalistas desde que eles considerassem que havia matéria de interesse público nelas. E pelo que já é conhecido, sabe-se que há de facto matéria de interesse público. Porque eu acho que há momentos em que os jornalistas devem optar pela desobediência civil. Porque há um valor mais alto que se levanta, que é o direito das pessoas a serem informadas. E esse valor, neste momento, sobreleva outros valores, como o direito à privacidade dos envolvidos nas escutas. Já o Presidente do Sindicato dos Jornalistas vê com preocupação estes incidentes. Alfredo Maia destaca que é necessário o conhecimento cabal dos factos. A nossa expectativa é que tudo isto se esclareça rapidamente, mas sobretudo que a questão de fundo, essa sim seja esclarecida. E para nós a questão de fundo consiste em apurar se os factos que foram divulgados na semana passada são ou não são verdadeiros e quais são as responsabilidades que cabem a cada uma das pessoas referidas no trabalho do Sol e outras que porventura não tenham sido referidas. Apesar da polémica, o Observatório de Imprensa e o Sindicato dos Jornalistas consideram que, de um modo geral, não está em causa a liberdade de imprensa. Vamos agora para o comentário e a análise política de todo este caso. É um caso eminentemente político. José Bordano, bom dia. Bom dia. A primeira pergunta que lhe faço é se Sócrates tem condições para continuar como Primeiro-Ministro. Eu penso que não. Já há muito que deixou de o ter, mas penso que agora, com toda esta situação, deixou mesmo de ter qualquer condição para continuar a ocupar o cargo. O que é que devia fazer? Pôr o lugar à disposição imediatamente? Exatamente. E aqui há duas possibilidades. No passado, e vamos ver, e é curioso ver se ele colocar o lugar à disposição, é curioso ver como é que se comporta depois o Partido Socialista no meio disto tudo. Ou seja, quando foi a situação de Santana Lopes, toda a gente achou que Santana Lopes não tinha legitimidade para ser Primeiro-Ministro e que devíamos ir para eleições. Quando a lei diz que, e já alguém falou nisso também nos últimos dias, que pode ser alguém, e tem toda a legitimidade para isso, porque a legislação assim o diz, a Constituição assim o diz, pode alguém do Partido Socialista substituir o Primeiro-Ministro, portanto, porque foi o PS que ganhou as eleições e, portanto, sai este Primeiro-Ministro, o Partido Socialista propõe outro Primeiro-Ministro e Cavaco poderá aceitar ou não, obviamente. O Presidente da República poderá aceitar ou não. Esta é uma possibilidade. A outra possibilidade é, de todo, o Partido Socialista, portanto, e neste caso o Governo, emitir-se em bloco e irmos para novas eleições. Ainda assim, há aqui uma espécie de jogo de uma empurra, porque isto é, passando a expressão do mais coloquial que há, isto é uma batata quente para todos. Para toda a gente. Ainda assim, António Costa avançou com o cenário e desafiou a oposição a apresentar uma moção de censura. Qual é o objetivo disto? António Costa, penso que toda a gente sabe, que perfila-se como o sucessor de José Sócrates. Já se fala no nome dele há muito tempo como o sucessor de José Sócrates à frente do Partido Socialista e, obviamente, candidato a Primeiro-Ministro. É óbvio que o Partido Socialista, e neste caso António Costa, quer empurrar o ónus para a oposição da queda do governo. Ou seja, parece ser o governo admitir-se, mas empurrar esse ónus para a oposição para tirar a vantagem eleitoral disso. Mas só isso, ou acha que António Costa faz esta proposta ou este desafio numa lógica de que a oposição nunca o fará? Provavelmente, porque, aliás, vamos ver uma coisa, é estranho, todos os casos até agora, com o Freeport, com uma série de outros problemas que o Primeiro-Ministro atravessou e que é do conhecimento público há muito tempo, nunca a oposição atacou
Como, por exemplo, volto a referir, como no governo do CDS-PP e do PSD, com Santana Lopes à frente, em que houve um ataque brutal, sobretudo do Partido Socialista e da esquerda, e neste momento não se vê, e nessa altura mesmo pessoas dentro do PSD atacaram muito esta situação, e agora não se vê nem por parte de pessoas do PS dizer o que quer que seja, a esquerda também não, e mesmo os partidos, mesmo CDS e PSD, também não o fazem. É estranhíssimo não haver este ataque, portanto está toda a gente à espera mesmo é que o governo se demita e que não seja a oposição a provocar a demissão do governo. Cavaco Silva, obviamente, tem uma batata também quente nas mãos, que é, dentro de um mês e pouco, poderá dissolver o Parlamento, poderá fazê-lo, porque já passaram os 6 meses após as eleições legislativas. Tem depois uma janela para atuar, também ela curta, porque entretanto entramos na contagem decrescente para as presidenciais e portanto 6 meses antes disso também nada para fazer. Portanto, terá que ser nesse timing. Também não lhe interessa, porque é questão da reeleição. Portanto, também não lhe interessa ter esse ónus. É muito mais fácil, quer para o Presidente, quer para a oposição, que seja o Governo de facto a admitir-se, ou tendo alguém que substitua José Sócrates do Partido Socialista no Governo, ou convocando em novas eleições. E não podemos também pôr aqui a questão do Presidente da República chamado a fazer uma decisão no que diz respeito à reeleição, a um governo de iniciativa presidencial. Aqui a questão dos mercados internacionais. Cavaco Silva poderá estar a ponderar esse mesmo cenário, portanto não dando o sinal para fora de que o país está sem governação. É óbvio que esse sinal interessa que seja um país de estabilidade e a melhor opção neste momento seria, por exemplo, a admissão do Primeiro-Ministro e alguém do PS que assumisse. Penso que o Presidente gostaria, acho eu, não sei, enfim, mas avaliando aquilo que Cavaco Silva pensa sobre a política portuguesa, penso que seria essa a melhor solução e a forma como ele se comporta, penso que ele acharia que essa era a melhor solução. Mas depois também há outra questão que se coloca, que é este avançar rápido, por exemplo, de Paulo Rangel, toda a gente diz que é um candidato preferido, por exemplo, de Cavaco Silva. Será que o Presidente, como dizia bem, terá outra intenção e a questão do tal governo de iniciativa presidencial? De facto é uma interrogação que fica no ar, uma pergunta bem formulada e de facto é muito interessante pensar nessa possibilidade e ver o que é que vai acontecer nos próximos tempos. Nessa lógica, José, desculpe interromper-lhe o raciocínio, mas penso que posso pôr esta questão, que é interessa a oposição, nomeadamente ao PSD. Neste momento, o PSD está numa correria para ter diretas e para ter uma nova liderança. Neste momento interessaria ao PSD que Sócrates caísse? Não. Não. Interessa que caia um bocadinho mais tarde. E aí perante este acontecimento, esta sucessão de acontecimentos, em que claramente se percebe que há aqui uma tentativa de um governo a controlar os meios de comunicação social para silenciar as vozes que são discordantes com a política do governo, ou é agora, ou daqui a um mês ou dois, este efeito poderá dissolver-se, não é? E voltarmos e continuarmos com este governo e com este Primeiro-Ministro, e a oposição poderá já não ter o timing ideal para que o governo caia. Portanto, ou de facto o governo agora se demite e, como disse bem também, a correria neste momento e o acelerar do Congresso e posteriormente de diretas é para que o PSD tenha rapidamente um líder, uma solução para que, em caso de irmos para novas eleições, que pode